Muito bem. Sai para filmar eu. Não aparece vocês, então fiquem tranquilos. Estamos na turma de 5º período. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. E nós vamos começar a estudar um assunto chamado ortografia. Meu nome é Angelina Luiza, sou professora de português de vocês, certo? E o assunto, não precisa copiar agora. Ortografia. Professor, o que é ortografia? Ortografia é a escrita correta, é uma escrita correta, ok? Bom, existe uma lenda, né? Você não pode dizer que a pessoa está falando errado. Realmente, na fala não existe certo e errado, existe adequado e inadequado. Mas na escrita existe certo e errado. Entendeu? Por exemplo, você vai falar com um cachorro da fala, né? Você vai falar com um amigo seu, será que eu preciso de um explicador? Você vai falar com um amigo seu que é juiz, mas você está em um julgamento. Mesmo que ele seja seu amigo, mas ele se tornou juiz, no julgamento você não deve chamar por um apelido, uma gíria. Por quê? Porque aquele momento ali, chamado por um apelido que você conhece há muito tempo, é inadequado. Você deve chamar o meritíssimo juiz ou pelo que dizer o nome dele. Entenderam? Até mesmo no local de trabalho. Você conhece ali o seu colega, o seu amigo de Chiquinho. Mas lá no local de trabalho dele, o nome dele certamente é Francisco, que é o nome, todo Chiquinho é Francisco. Então se você chega ali no local de trabalho, você não deve... Chegou ali naquela empresa, ei, Chiquinho está aí? Não, você fala, Francisco Fulano está aí? Por quê? Porque você está no local de trabalho, e normalmente em locais de trabalho não se admite estar sendo chamado por apelidos. Então, na fala existe o que é adequado àquele momento e inadequado. Assim como uma roupa. Ninguém vai para uma praia de terno e gravata ou de vestido longo. Todo mundo vai para uma praia, os meninos com shorts em tactel, a camiseta cavada, lá tem a camiseta, as meninas vão de biquíni, ou então shortinho curto, uma roupinha leve que se adeque àquele momento de banho. Ao mesmo tempo, quando você vai para uma igreja, que seja católica, que seja evangélica, qualquer igreja, até mesmo as igrejas de matriz africana, eu já assisti uma vez que você na frente, assim, todo mundo com as roupas bem compostas, umas roupas brancas, lindas, lindas. Então, quando você vai para uma igreja, ou então quando você vai a um casamento, uma festa que diz assim, esporte fino, você não deve ir de short de tactel, você não deve ir de bermuda, você vai de calça, você vai com a roupa organizada, um vestido longo, né? Então, assim como as vestimentas tem o adequado e o inadequado para certos lugares e ocasiões, assim é a fala. Só que na escrita existe o certo e o errado. Entendeu? Eu não tenho direito de dizer assim, porque aquela pessoa disse verve, aquela pessoa está falando errado. Não, ela está falando uma linguagem que os gramáticos chamam de matuta ou caipira. Entenderam? Matuta ou caipira. Que muitas vezes no mundo do trabalho você pode ser discriminado por isso, você pode perder uma vaga. Se você estiver ali buscando um emprego de recepcionista, qualquer emprego que seja de vendas, por exemplo, de lidar com o público, na sua entrevista, se você solta uma palavra como verve, você pode ser deixado de lado, porque o entrevistador vai perceber que você usa uma variedade matuta da língua, e ele não quer uma pessoa matuta, né, de linguagem matuta para lidar com o público, porque isso vai passar uma imagem que a empresa contratou uma pessoa que não tem um nível melhor. Entenderam como é que é, gente? Não é errado dizer verve, só é uma linguagem que não é prestigiada. É uma variedade da língua que não é prestigiada, que é uma variedade matuta ou caipira, ou seja, de pessoas idosas que não estudaram, que não tiveram chance de estudar. É própria delas, nós devemos respeitar. Mas vocês que são jovens, estão tendo chance de estudar, vocês podem aprender e falar adequadamente, falar de uma forma, de uma variedade de mais prestígio. Por quê? Porque numa entrevista, vocês acham que para uma recepção de uma empresa, uma pessoa chega lá e diz mais ou menos assim, o entrevistador está ali perguntando, e aí, como foi que você entrou em contato com a nossa empresa? A pessoa diz,
vem outro que diz assim, bem, até ontem eu estive aqui na empresa, trouxe o meu currículo, entreguei na recepção, né? A gente vive desse jeito, assim, assim. Se for para lidar com o público, essa segunda pessoa certamente vai ser escolhida. Por quê? Porque ele falou mais adequadamente, falou uma linguagem de maior prestígio, que vai dar mais status à sua empresa. E aquela pessoa vai ser deixada de lado. Então, quando eu tento colocar essa cabeça dos alunos, para ver se vocês entendem que a gente estuda língua portuguesa na escola para a gente ter mais chance lá fora. Porque a gente está no mundo competitivo. E vocês são jovens, estão aí, alguns já no mercado de trabalho. Então, assim como uma roupa, muitas vezes você pode ser barrado na porta de uma festa. Se aquela festa exige uma roupa X, esporte fino, você vai de bermuda, você não pode entrar. Assim a linguagem pode, dependendo da situação, você perder uma vaga por causa da sua linguagem. Mas, para ser mais específica, eu vou começar a trabalhar com vocês com ortografia. E eu vou fazer uma diferenciação aqui entre ortografia e caligrafia. Eu já ouvi pessoas dizendo, fulano de tal tem uma caligrafia bonita. Caligrafia, se eu chamar caligrafia bonita, chama-se redundância, que é um vício de linguagem, onde a mesma coisa de subir para cima e descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora, elas são expressões redundantes. Não é necessário você dizer entrar para dentro. Entre, por favor, porque todo mundo que entra para dentro de algum lugar. Não é preciso você dizer, suba aqui para cima. Não, suba, por favor. Por quê? Porque todos que sobem é para cima. Entendeu? Então, caligrafia quer dizer escrita bonita. A palavra caligrafia já quer dizer escrita bonita. Interessante, né? E ortografia quer dizer escrita correta. Já ouviu isso? Ortografia quer dizer escrita correta. Então, eu vou trabalhar com vocês. Esse primeiro assunto desse trimestre é sobre algumas palavras, expressões que a maior parte das pessoas não sabe como escrever corretamente, tem dúvidas e erram bastante. E eu quero que vocês aprendam a escrever corretamente. Então, essas palavrinhas aqui que confundem. Olha só. Mal e mal. Tem dois tipos de mal. Mal com L é o contrário de bem, um substantivo. Por exemplo, eu assisti um filme da luta do bem contra o mal. Quantos nos assistem filmes, desenhos? E quase todos os desenhos têm a luta do mal contra o bem contra o mal. São dois substantivos. Então, mal com L é contrário de bem. Rivaliza com o bem. Na frase que você puder colocar bem, mas na verdade eu estou pedindo para você colocar a palavra mal, o mal vai ser com L. Entendeu, Betinho? Agora, mal com U é contrário de bom. Essas palavras aqui são adjetivos. Aqui é quando você diz assim, olha, cuidado com aquele homem, que aquele homem é mau. Poderia você dizer assim, pode confiar naquele homem é bom. Então, onde numa frase, num contexto, você puder colocar bom, mas eu estou pedindo para você colocar mal, então vai ser mal com U. Beleza? Mal com L, contrário de bem. Onde na situação, por exemplo, como é que está fulaninho de tal? Aí você vai responder assim, fulaninho de tal está muito mal. Ele não poderia estar muito bem, não é? Ó, fulaninho de tal. Eles estavam falando ali de um deputado, não sei se é Ricardo Mota, que sofreu um acidente num brinquedo aquático lá em Natal, né? Hoje faleceu um jovem aqui de Açu, hoje foi ontem, que estava numa lancha e que pulou da lancha e a hélice do motor cortou aqui essa veia aorta que atravessa até a coxa e que a pessoa perde muito sangue e normalmente quem tem essa veia cortada falece. Ele veio a falecer. E ontem também o deputado Ricardo Mota, um deputado aqui do Rio Grande do Norte, estava no esporte aquático e sofreu um acidente gravíssimo que, segundo estavam dizendo, ele cortou aqui o tórax. Então, alguém pergunta, como está o deputado Ricardo Mota? Você poderia dizer assim, ele está muito bem, mas como não está bem, ele está mal com ele. Entendeu? Ele está mal com ele. Beleza? Depois eu vou copiar o assunto mesmo, eu vou mandar no grupo para facilitar para vocês. Aí vamos lá. Tem outra expressão que é
também duas expressões que são usadas erroneamente, são usadas de forma errada, certo, gente? Quantas vezes vocês já não ouviram pessoas dizendo fulano de tal é pi maior, fulano de tal é pi menor? Essas expressões estão inadequadas, estão erradas. A expressão correta é maior de idade ou menor de idade. Se você quiser diminuir mais ainda a expressão, você pode dizer fulano de tal é maior ou já é maior, fulano de tal ainda é menor. Por exemplo, vocês, alunos aqui do quinto B, pelo menos vocês e o que saiu, são todos o quê? São todos menores. Ou então menores de idade. Então lembre-se, o de é depois da palavra maior ou menor. Se você quer usar essa conjunção, essa preposição de, é depois da palavra maior ou menor. Olha, o meu irmão mais velho é maior de idade. Então, o meu irmão mais velho já é maior. Ou então, o meu irmão mais novo ainda é menor. Ou então, ainda é menor de idade. Certo? Beleza, pretinho? O de, a preposição de é depois da palavra maior ou menor. Se você quiser usar, se não, nem usa. Certo? Vamos lá. Outras palavrinhas que confundem. Meio e meia. Meio é um advérbio de intensidade. É um advérbio de intensidade. Tipo assim, hoje eu estou meio triste. Mesmo eu sendo mulher, Débora sendo mulher, ela sempre vai dizer, estou meio cansada, professora. A intensidade do cansaço dela nem é pouco, mas também não é muito. Está meio. Não varia. Meio não varia. Certo? Agora, a meia, que também não varia, tem as situações da meia, que é uma peça do vestuário, né? A meia dela está rasgada, né? É meia mesmo. E tem também a situação de meio-dia e... É meio ou meia? Aqui, pessoal. Meio. Meio já é o meio-dia, que são 12 horas. E aqui? Meia hora. Se são 12h30, que horas são? São meio-dia e meia. Por quê? Porque eu só omiti a palavra hora. É 12h30, 12 horas e 30 minutos. Então, meio-dia já são 12 horas. Então, o dia todo são 24 horas. Então, são 12 horas e 30 minutos, é meio-dia e meia. Porque meia é meia hora. Beleza? E a meia peça do vestuário é meia mesmo. Agora, quando você se refere a minha gatinha está meio doente, ok? Nunca meia doente, é meio mesmo, porque o advérbio de intensidade que não varia. Você está falando da intensidade de alguma coisa que a pessoa está sentindo. Vamos ver outras palavras que eu listei aqui que confundem. Isso aqui é famoso, olha só. Olha só. A expressão agente que nós usamos o tempo todo não é errada, ela é correta. Ela é sinônimo de nós. A gente vou até colocar aqui. Ela é sinônimo de nós. Só que eu vou colocar nós aqui embaixo. Você pode dizer, a gente foi em tal lugar, a gente viu tal coisa, a gente comeu lá, a gente dormiu, a gente voltou. Beleza, os verbos aqui estão todos no singular. Por quê? Porque a gente é uma expressão singular. É a mesma coisa de nós, só que essa expressão é singular. Singular quer dizer, fala-se como se fosse uma pessoa só. Viu, Diego? Então está correto quando você diz assim, a gente foi no centro da cidade, olha, a gente viu tanta coisa lá, feira, né? A gente viu uma apresentação cultural lá, a gente comeu no restaurante tal, aí a gente dormiu na casa de uma pessoa e a gente voltou no outro dia.
esse agente é uma expressão. A, espaço, gente. Nunca junto. Viu, Diego? Beleza? Daqui a pouco eu falo de nós. E o agente que é junto é um agente que quer dizer alguém que age, ou seja, uma profissão. Aqui é agente de saúde, agente funerário, que é aquela pessoa que traz o morto, já no caixão, bonitinho, e quando vai levar para o cemitério, vem, coloca no carro, vai dirigindo. Aquele é um agente funerário. Quando você vai à rodoviária ou no aeroporto, a pessoa que lhe atende é um agente de viagens, porque ele vai ali viabilizar a sua passagem, vai dizer quando vai. Entendeu? É um agente de viagem, ou seja, uma pessoa que age para lhe atender em alguma coisa. É uma profissão. Então, agente junto é uma profissão. E o mais comum seria o agente de saúde, que é o que todo mundo conhece, assim, que tem mais, né? O agente de saúde visita as casas da gente, né? Fica sabendo sobre as vacinas, fica ali, pesa as crianças, vê se a criança está desnutrida, não sei o que, papapá. Então, agente junto é uma palavra que é alguém que age, ou seja, uma profissão. E agente separado é o agente sinônimo de nós. Aí vamos lá. Se eu vou usar esses mesmos, os verbos com nós, eu tenho que usar o quê? No plural. Por quê? Porque a palavra nós é plural. É um pronome pessoal do caso reto. É a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, olha só. Quando você usar a palavra nós, quer seja falando ou escrevendo, você vai usar os verbos no plural. Pode. Certo? Mas volte, viu, Cletis? Não vou atrás. Quando você usar nós, você vai usar nós fomos para Natal, nas férias. Lá nós vimos o Foto dos Reis Magos. Lá nós comemos no restaurante Tábua de Carne. Nós dormimos na casa da minha avó e só voltamos na semana seguinte, porque você usou a palavra nós. O que acontece muitas vezes é que as pessoas trocam isso e aí fica uma linguagem, como eu disse, a variedade matuta da língua. Você com certeza já ouviu pessoas dizendo nós foi, nós vimos, nós comemos, nós dormimos, já ouviu? Ou então as pessoas dizem a gente fomos, a gente vimos, a gente comemos. E essa linguagem está inadequada. Entendeu? Está inadequada. Mostra que a pessoa não sabe organizar direito a linguagem. Então, vamos para isso. Tem essas palavras que eu vou. Oh, pena que isso aqui não dá pausa. Não dá pausa. O celular que dá pausa e eu vou ver outra coisa. Mas eu vou gravar e vou jogar no grupo. Quem quiser aprender vai estar lá explicando. Isso aqui já está aqui na minha lista. São 3 mais na língua portuguesa. Olha só. Esse aqui é o que a gente usa o tempo todo. Eu também uso. Certo? Intensidade. Intensidade. E esse aqui, contrário de boas. Vamos lá. Os 3 mas da língua portuguesa. Primeiro mas é o mas que a gente usa o tempo todo, que a gente usa como se tivesse um i. Assim como a palavra arroz, todo mundo diz arroz, mas quando a gente vai escrever, a gente sabe que a palavra não tem i, não é verdade? É arroz. Mas ninguém diz arroz. Todos nós dizemos arroz. A gente enfia um i que não existe. A gente sabe que não existe. Então, esse mais que a gente diz o tempo todo, tipo assim, eu preparei uma dinâmica para 20 alunos, mas só tinha 3. Então, só tinha 3 é uma quebra de expectativa, é uma coisa, uma oposição ao que eu achava. Achava que ia ter muitos alunos na sala. Ou então você diz assim, eu me arrumei tanto, mas a festa foi ruim. Né? A gente diz o tempo todo, eu trouxe o dinheiro, mas você não trouxe o que eu pedi. Então toda hora a gente está dizendo, toda hora a gente está contando alguma experiência que quebra a nossa expectativa, não é? Eu pensava que hoje ia ter as 4 aulas, mas faltou um professor. Não é? Então esse mas aqui é o mais
uma conjunção adversativa. Por quê? Porque vem de adversidade. A adversidade é uma coisa contrária a nós. Por exemplo, a adversidade é uma doença, é um desemprego, é uma mudança brusca no meio do ano que atrapalha toda a sua vida, é a perda do emprego, sabe? É uma morte de alguém na nossa família, é uma desgraça, é um incêndio, é um acidente, uma coisa assim. A adversidade é uma coisa que vem contra nós. Então, esse mas aqui é uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ela inicia uma oposição, a ideia contrária ao que a gente já disse. É o famoso, eu gosto tanto dele, mas ele não gosta de mim. Toda vida depois desse mas vem uma coisa contrária. É fácil de identificar, porque é o que a gente mais usa. Já esse mais com i, a gente não usa tanto, mas tem os momentos também que você vai usar. É quando você vai se referir a quantidade ou intensidade. Por exemplo, hoje estou mais feliz que ontem. Qual é a intensidade, né, da sua felicidade? Hoje essa felicidade aumentou, então a intensidade está maior, aí você usa mais. Ou então você está ali pegando a merenda e a merendeira colocou pouco, você gosta daquela merenda, então você diz, por favor, coloque mais. Ou seja, você está pedindo para aumentar a quantidade. Então, mais com i, você só se refere quando está se referindo à quantidade ou intensidade. Então, não é toda hora que a gente usa, viu? E esse mas, que é semelhante a esse, mas com acento agudo, é o contrário de boas. Esse mas é que a gente usa principalmente com o substantivo línguas e notícias. Eu tenho más notícias. A gente já sabe que é um acidente ou uma morte, uma coisa ruim, né? Mas poderia ser boas notícias. Eu tenho boas notícias, fulaninho chegou. A criancinha de fulano nasceu, ela teve neném, né? Boas notícias. Então, mas é contrário de boas. Também se usa muito com línguas. Olha, as más línguas estão dizendo que você sei o quê, né? As más línguas poderiam ser boas línguas. Línguas que falam o bem, línguas que edificam, que dizem coisas boas. Mas infelizmente são más. Também pode ser usado, por exemplo, com os substantivos mulheres e pessoas. Só que aqui na região nordeste a gente usa muito dizer aquelas mulheres são ruins, viu? Ou gente ruim. Mas poderia ser aquelas mulheres são mulheres más. Olha, não se aproxime daquelas mulheres, porque elas são más. Porque é o contrário de boas, poderiam ser boas mulheres. Ou então a gente diz assim, olha, se afasta daquelas pessoas, porque aquelas pessoas são más. Aquelas são pessoas ruins. Contrário de boas, mas é contrário de boas. Então, esse aqui é o que a gente menos usa. Esse aqui é o que a gente menos usa. Se usa comumente com notícias. Olha, são más notícias que eu tenho. Entendeu? Então, essa é a diferença dos três mas da língua portuguesa. O que a gente mais usa é esse. O segundo que a gente usa, assim, nem todo dia, mas a gente usa. E o que a gente menos usa é esse aqui. Ver quais são as próximas palavras que eu listei aqui. Deixa eu ver. Viagem e enviar. Vou deixar aqui para Diego, se ele voltar, ele ver. Olha, viagem, que é o substantivo, e viagem, o J, que é verbo viajar. Olha, existem duas viagens na língua portuguesa. A gente fala do mesmo jeito, só que escreve diferente, uma com G, outra com J. Qual é que a gente usa o tempo todo? Tá com G. Eu amo fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem. Você já chegou de viagem? Como foi sua viagem? Essa viagem é um substantivo. Por que é um substantivo? Porque eu posso colocar um adjetivo. Eu posso colocar uma característica. Sua viagem foi boa? Minha viagem foi inesquecível. Boa e inesquecível são características que eu coloquei na viagem. Essa palavra viagem aqui eu não coloco característica. Por quê? Porque ela é o verbo viajar, que é com J. Só existe uma situação que você pode escrever a palavra viagem com J. É quando você vai escrever uma situação que praticamente não é nem usada. Só quando você vai desejar que mais de uma pessoa viaje bem, ou viaje com conforto, ou viaje com alguém. Tem uma boa viagem? Não, tem uma boa viagem é essa aqui, ó. Porque boa vai dar característica viagem. Eu vou dizer o exemplo desse aqui. Se você for desejar a sua irmã que ela viaje bem, não vai ter um M. Então não vai confundir com viagem. Minha irmã, tomara que você viaje bem. Viaje, entendeu? Vai viajar. Aí quando é mais de uma pessoa, digamos, um irmão e uma irmã, duas pessoas vão viajar. Elas estão vindo de São Paulo para visitar, de Natal, onde você morava.
visitar. Aí você, falando com eles, você diz assim: ah, meus irmãos, tomara que vocês viajem bem. Você vai escrever a palavra viagem, só que com J, porque você está se referindo ao verbo viajar, é a ação de viajar, não é o substantivo. Então, somente nesse caso, quando você deseja que mais de uma pessoa viaje com conforto, elas viajem bem, ou então que elas viajem com fulano e tal, de repente essas pessoas costumam andar de carro de linha, não é no ônibus. Aí você diz assim: ah, tomara que vocês viajem com fulaninho de tal, que ele é muito bom entrar na porta da casa, né? Então você está falando do ato de viajar, do verbo viajar. Nesse caso, viagem é com J. Então é muito raro você usar isso, porque se for só uma pessoa, você vai dizer viagem. A mulher, tomara que você viaje com fulano, tomara que você viaje com fulano, entendeu? Só quando é mais de uma pessoa. Então, a viagem que a gente sempre usa, que a gente fala o tempo todo, é viagem com G. É viagem com G, que é o substantivo. Ok? Vou fazer aqui embaixo. Meu Deus, cadê Diego? Cadê Diego, Jesus? Aí, vamos ver aqui. Bom, em frente e em frente. Outras duas palavras aqui, uma expressão e uma palavra. Vamos lá. Olha, a gente fala do mesmo jeito, mas tem diferença. Olha só. Em frente separado, que é escrito com M, se refere a lugar, é um advérbio de lugar, uma locução adverbial de lugar. Por exemplo, olha, eu estou em frente à sua casa, por favor, saia para eu lhe ver. Venha me buscar, eu estou em frente à escola, estou em frente ao SEJA. É esse em frente aqui, em com M, espaço, frente. Se refere a lugar, é separado. Em frente junto com N, se refere ao verbo enfrentar, somente no imperativo. O imperativo é um modo do verbo em que eu dou uma ordem, faço um pedido, eu dou um conselho, um aviso a alguém. Ou seja, estou me referindo diretamente a alguém. Aí eu digo assim: mulher, enfrente isso com coragem, enfrente essa situação com fé, né? Aí eu estou falando que ela faça o verbo enfrentar, ela viva o verbo enfrentar. Enfrente essa situação, você é capaz, Deus vai lhe dar força. Aí nesse caso, como é verbo enfrentar, é em frente junto com ele. Ok? Vamos ver aqui. PRBT. Essas são duas palavras que também são muito, o pessoal erra bastante. E vocês vão poder aprender. Perder. Também no imperativo, no modo imperativo. Imperativo. Vamos lá. O que eu vejo muito nas redes sociais quando alguém falece, diz: ah, a morte de fulano foi uma grande perca para essa família. Não é perca, é perda. Olha, vou até colocar aqui, morte. Quando se fala da morte de alguém, a palavra correta é perda. Não que a palavra perda não possa se referir à perda de um celular, por exemplo. Digamos que houve um incêndio e queimou toda a casa. Tem uma professora, foi professora daqui, agora ela está no José Correia, que no mês passado ela teve a casa dela incendiada. O carro pegou fogo e queimou a casa dela aqui em Santa Clara. Então foi uma grande perda para ela, porque ela perdeu o carro e perdeu vários pertences. A maior parte dos pertences dela foram queimados. Então foi uma grande perda? Foi. Mas comumente essa palavra é usada inadequadamente como perda quando se refere à morte, mas é perda, entendeu? Quando alguém morre, é uma grande perda para a sua família, para os que o amam e assim por diante. E perda você só usa quando você está no verbo perder no modo imperativo. Como assim? Esse modo imperativo, assim como esse em frente, é quando eu dou uma ordem, ou faço um pedido, ou dou um conselho, ou um aviso a alguém. Por exemplo, não perca a hora, Débora. Tipo, perca essa mania. Perca essa mania. Aí é perca sim, porque eu estou falando diretamente para alguém. Perca essa timidez, perca essa mania feia. As mães costumam dizer assim, né? Me perca esse costume feio de fazer isso, você vai fazer no meio do povo. Aí sim é perca, entendeu? Mas quando se refere à morte, comumente as pessoas erram,
perda. A morte desse menino aqui em Açu, uma grande perda para a sua família. Esse jovem que morreu lá na Lagoa, em Natal. Estava numa lancha, pulou no lugar errado e a hélice do motor cortou a perna dele. Uma grande perda, né? Então, vamos ver próximas palavras que traz e traz. Vamos lá. Traz, com S e acento agudo no A, é também um advérbio de lugar. E traz com Z é verbo trazer. Também as pessoas confundem muito. Olha só, eu vou lá para trás. Isso refere a lugar. Esse traz de lugar é acento agudo e S. Entendeu? Traz com acento agudo e S é lugar. E traz com C sem acento é do verbo trazer. Ela sempre traz pastilhas. Ela sempre traz o celular. Está falando do verbo trazer. O verbo trazer é com Z. Então esse traz é com Z também. Beleza? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Diego foi, não voltou mais. Meu Deus, é assim mesmo. Vamos ver aqui. Sobre e sobre. Vamos lá. Olha só, sobre é o mesmo que em cima. E em cima é uma expressão também como em frente e como trás. É um advérbio de lugar, uma opção adverbial de lugar. Em cima, por exemplo, o meu material está sobre a minha mesa. É o mesmo que eu dizer, o meu material está sobre a mesa. Em cima da minha mesa. Certo? Sendo que esse em cima é separado, igual em frente aqui, ó, de lugar. Viu? Aí, sob, que normalmente no dia a dia a gente não fala sobre, mas a gente lê. A gente encontra histórias que diz: o chapéu do homem estava sob a cama, o chapéu do homem estava embaixo da cama. Ou, os chinelos da vovó estavam sob o travesseiro. Os chinelos da vovó estavam embaixo do travesseiro. Embaixo é junto, escrito junto. Então, sobre é em cima, que é escrito separado. Sob o bermudo. Embaixo e embaixo separado? Não, embaixo só é junto. A palavra embaixo só é junto. Não existe separado. Embaixo separado não. Existe a palavra baixo sozinha. Mas quando se diz embaixo é junto. Por exemplo, eu posso dizer assim: fulaninho de tal é muito baixo, é um homem baixo. Tá bom? Vá lá para baixo. Existe a palavra baixo sozinho. Mas quando eu digo embaixo, é sempre junto. Ok? Coloca isso aí embaixo. Embaixo de tal coisa, é junto. Ok? Beleza. Deixa eu ver quais foram as outras palavras que eu tem assim. Muito bem. Afim. Existe afim separado, que indica interesse, e afim junto, que é de afinidade. Que normalmente esse afim aqui, ele é usado no plural. Por quê? Porque ele sempre se refere a mais de uma coisa. Vou chamar aqui. Ele se escondeu. Diego está pensando que eu vou passá-lo sem ele aprender, está difícil. Olha, existe afim separado, que é o afim que nós usamos mais comumente. Por exemplo, indica interesse. Estou afim de ir embora. Estou afim de merendar. Ou então estou afim de fulano de tal, quando a gente gosta de alguém. Por quê? Porque tudo isso indica interesse. Esse afim é separado. Entendeu? Estou afim de chegar lá no final de semana. Você está com interesse de que a semana se acabe. Beleza? Então esse afim que nós usamos mais comumente é afim separado. É uma expressão. Já esse afim, que indica afinidade, quer dizer uma coisa parecida com outra, normalmente se refere primeiro a duas coisas. Então por isso se escreve afins.
Por exemplo, professor, coordenador e supervisor são profissões afins. Por quê? Porque todos trabalhamos em escolas. ASG, merendeira e porteiro são profissões afins. Por quê? Porque trabalham em escola também, né? Médico e enfermeiro são profissões afins. Por quê? Porque tem afinidade, trabalham com a saúde. Está entendendo, Débora? Não é Débora? Débora. Você entendeu agora? Então, existe a palavra afim que indica afinidade. Só que comumente se usa afins, e é tudo junto. Por quê? Porque sempre se refere a mais de uma coisa. Sempre está se referindo a mais de uma coisa. Vamos ver aqui o que eu tenho mais listado. Sim, grama e grama. Vou vir para cá para ficar mais pertinho aqui da... Existe a palavra grama, que às vezes a palavra grama é feminina e às vezes a palavra grama é masculina. Não sei se você já tinha pensado nisso, se você sabia disso. Vou lhe mostrar. Olha, a palavra grama é escrita do mesmo jeito, só que quando ela se refere a mato, capim, você planta no jardim uma grama, essa grama é feminina. A grama de fulaninho está tão verde. Ah, você plantou uma grama ótica. Onde você comprou esta grama tão bonita? Que a gente compra aqueles, uns tapetezinhos, de grama para plantar. Então, a grama que é mato, que é capim, que a gente pisa, e muitas vezes a gente encontra assim, alguns locais que tem assim um aviso assim, não pise na grama. Tá certo, não pise na grama, porque grama, capim, mato é feminina, é a grama, uma grama. Menina, você plantou uma grama linda no seu jardim. Onde foi que você comprou aquela grama? Quem plantou aquela grama? É uma palavra feminina. Só que existe grama, peso. Aí a grama, peso é uma palavra masculina, ou seja, o grama ou 1 grama. Você sabe quanto custa 1 grama de ouro? Então, há muitos anos atrás, quando eu pesquisei, custava R$333. Ou seja, 3 gramas de ouro, praticamente R$1.000. Por isso que as pessoas dão a vida num garimpo, porque já pensou, o cara pega 3 gramas de ouro, é uma besteirinha de nada, assim, você pegou em R$1.000. Entendeu? Então, 1 grama de ouro, há anos atrás, eu vou até me atualizar quanto a isso, 1 grama de ouro, custa, quem sabe hoje, já perto de R$400. Recentemente eu vi na internet que aqui no Piauí foi descoberta uma cidadezinha com apenas 4.000 habitantes, uma jazida de ouro que promete ser assim, a maior jazida de ouro que já teve no Brasil, depois da Serra Pelada. E está enchendo de gente lá, atrás do ouro. Por quê? Porque é caríssimo. 1 grama é uma bobagemzinha assim, já dá um dinheirão desse. E aí você pode dizer assim, chegar no local e dizer assim, quanto está custando o grama de ouro? O grama, porque você está se referindo a peso, é uma palavra masculina. Então, a partir disso aqui, eu lhe digo, quando você vai comprar queijo mussarela ou carne moída, normalmente é em gramas, sendo que essa grama é peso. Então, nunca diga 200 gramas, porque não é 200 gramas capim, é 200 gramas, 300 gramas de carne moída, por favor. 400 gramas de queijo mussarela, 500 gramas, que é o mesmo que meio quilo, 500 gramas de tal coisa, 600 gramas, mesmo que o açougueiro lá, a pessoa que está lá atendendo, ele diga como feminino, mas você que está estudando aqui, você sabe que é masculino. Então a pessoa, deu 600 gramas, aí você sabe que são 600 gramas porque é o peso, é uma unidade de medida. O grama, entendeu? Inclusive, você sabia que os soros antiofídico e antiaracnídeo, antiofídico é contra a picada de cobra, porque as cobras são ofídeos. Eles são, e o aracnídeo, os aracnídeos são os escorpiões. Então o soro anti-aracnídeo é o que você toma quando você é picado por um escorpião, para isolar o veneno, para você não morrer. Então, os soros antiofídico e antiaracnídeo, eles são produzidos com o veneno do próprio animal. E existe na internet uma vez, chegou para mim dizendo assim, crie cascavel, crie cobras e ganhe dinheiro.
Aí tinha dizendo o preço de cada grama, porque o veneno é vendido em gramas, eu não sabia. Então o Instituto Butantan e outros institutos que produzem os soros para mandar para todos os postos de saúde do Brasil, eles precisam do veneno daquela cobra ou daquele escorpião para produzir o soro com o próprio veneno, para que quando você insira, eles olhem o veneno. E aí eles fazem a propaganda. O grama do veneno de cascavel está custando tanto, é quase como ouro. É 300 e tantos reais. O grama só do veneno daquela cobra. Já pensou? Aí por isso que diz assim, crie cobras em cativeiro e ganhe dinheiro. Porque você chama o pessoal do instituto, eles tiram o veneno, eles pegam um vasilhamezinho, aí coisa a boca da cobra assim, aquelas presas, destilam o veneno e eles pesam e pagam o dono da cobra. O grama, exatamente, e levam para o instituto para fazer os remédios, fazerem os soros, que você corre, se você for picado por cobra ou escorpião, você corre. Então, os mais e mais já foi grama. Pronto, só falta agora 4 palavrinhas que estão estudadas juntas, viu? Que horas são, Débora, por favor? 21. 9. Tá, beleza. Vamos lá, as últimas palavras de hoje, Débora. Pronto, a gente sai. Essas aqui são as 4 últimas palavras. E o assunto que eu vou escrever, vou jogar no grupo, certo? Vou jogar no grupo. Pronto. Início de pergunta. Porquê separado com acento. Final de pergunta. Rapaz, Diego pulou fora. Porque junto sem acento, resposta ou explicação. Está dando explicação de alguma coisa. Explicação. Esse daqui pode estar no início ou no meio, não importa onde ele esteja. E porque junto com acento é o mesmo que motivo. Vamos lá, para fechar esse vídeo. São 4 porquês da língua portuguesa. Parece que no inglês são 3. O pessoal diz, no inglês só é because, mas não é não. Tem outras palavras na língua inglesa. Parece que são 3 palavras que indicam porquês. Mas aqui são 4. Então vamos lá. O porquê separado. Que bom que você voltou, Dieguito. Olha, que coisa. Porquê separado sem acento é o porquê que a gente usa mais. Porque toda hora a gente está perguntando alguma coisa. Por que os outros alunos não vieram? Esse porquê aqui separado sem acento. Por que Diego demorou tanto? Porquê separado sem acento, porque está no início da pergunta. Agora, se eu disser assim, os outros alunos não vieram por quê? É esse porquê que está perto do ponto de interrogação. Os outros alunos não vieram por quê? Ou seja, o porquê está no final da pergunta, é porquê separado com acento circunflexo. Certo? E ele demorou tanto por quê? O porquê está no final da pergunta, fica pertinho do ponto de interrogação, é separado com acento. Se você tiver um diálogo com alguém e ele disse, amanhã eu não venho, aí você pergunta, por quê? A sua pergunta foi apenas por quê? É esse porquê aqui. Porque depois dele tem um ponto de interrogação. Entendeu? Você está perguntando, sua irmã diz assim, eu não vou para a festa com você. Aí você diz, por quê? É esse porquê aqui, separado com acento circunflexo. Por quê? Porque se você for escrever, ele está pertinho do ponto de interrogação. Quando você vai dar uma resposta ou vai explicar alguma coisa para alguém, o porquê pode estar no início ou no meio da resposta. Não importa, vai ser porquê junto sem acento. Lembra? Pergunta no início é sem acento separado. Aqui é sem acento, mas é junto. Não vem porque eu vou viajar. O porquê está lá no meio da frase. Porquê junto sem acento. Não veio porque eu vou viajar amanhã. Entendeu? Ou então você simplesmente responde, porque vou viajar. Esse porquê da resposta, da explicação, ele pode estar no início da frase, pode estar no meio, não importa. Ele é junto sem acento. Beleza? E o porquê junto com acento é o que a gente menos usa. Que ele pode ser substituído por motivo. É apenas no caso quando a gente fala assim, eu queria saber o porquê de tantos alunos não virem hoje.
Então, quando você substitui por motivo, a frase fica do mesmo jeito, tem o mesmo sentido. Eu queria saber o motivo de muitos alunos não virem hoje. Então, quando numa frase você puder substituir a palavra porque por motivo, esse porque junto com acento. Dieguinho, presta atenção, menino. Viu? Então, ó, Dieguinho, tanta coisa que eu escrevi aqui, ó. Mas eu vou postar no grupo o assunto bem direitinho para vocês copiarem. Certo? É claro. É porque eu vou vir na aula.